Nós queremos desejar a todos vocês uma boa noite. Nós estamos aí diante de uma semana que antecede a um feriado, mas ao mesmo tempo nós teremos um privilégio no sábado pela manhã, que é termos o início de uma semana de oração com o pastor Josanã. E eu gostaria de convidar vocês e que vocês convidassem também outras pessoas para participar dessa semana. O pastor estará chegando na sexta-feira. No domingo estará chegando o restante da família do pastor, para aproveitar ali o preço da passagem, né? E nós queremos ter uma semana muito abençoada pela graça de Deus. Mas no sábado à tarde nós teremos também um outro compromisso. Nós teremos uma live que vai ser com o coral dos adolescentes de anos atrás, aí de 97? 2007. E essa live tem um objetivo solidário, onde vão ser arrecadados valores, e esses valores vão se converter em alimentos que estarão ajudando os projetos Idiamai e também a ASA. Então, que nós possamos participar e divulgar também essa live. E eu tenho certeza de que Deus estará usando esse mecanismo para abençoar muitas pessoas que nesse momento estão precisando. E eu quero nesse momento dizer para vocês que nós escolhemos esse tema, mordomia cristã, e ao mesmo tempo é um desafio para nós falar a respeito desse assunto. É um assunto que você encontra pouca coisa publicada a respeito desse assunto. As últimas publicações, estudos que foram feitos ali no século XVIII e século XIX. E alguns pastores que com certeza já faleceram há muito tempo, estudiosos, que escreveram sobre esse assunto. Mas a despeito do que tem sido produzido desse material, esse assunto é um assunto bíblico, está presente na Bíblia e faz parte da doutrina adventista. Em 2012, a divisão sul-americana, ela reforçou e renovou o pensamento da igreja a respeito desse assunto. E eu quero nesse momento começar então essa reflexão, e antes eu gostaria de convidar cada um de vocês para que nós possamos orar novamente, pedindo a Deus sabedoria. Querido Pai que estás nos céus, obrigado, Senhor, porque estamos aqui na Tua igreja, diante de circunstâncias agradáveis, de maneira confortável, diante dessa pausa que nós fazemos para ouvir a Tua palavra, que Deus fale ao nosso coração, fale à nossa mente, e que esse assunto, modéstia cristã, é um assunto atual, relevante para cada um de nós, porque nós pertencemos à igreja remanescente. Por isso, Senhor, utilize esses momentos e o estudo da Tua palavra para confirmar esse ensinamento em nossa vida, é o que explicamos em Cristo Jesus. Amém. As Escrituras, elas nos convidam a praticarmos a simplicidade e ao mesmo tempo a modéstia cristã. A escritora adventista, vamos ao verso, né? O verso para nossa reflexão. Efésios capítulo 4 e o versículo 1. Vamos então inicialmente ao nosso texto. E o texto diz assim: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados. Nós temos aí um convite que é feito da parte da palavra de Deus para cada um de nós. Nós que somos cativos, prisioneiros de Cristo Jesus, recebemos então esse chamado para essa vocação. A que fosse chamado, nós temos uma missão, nós temos um papel e nós temos um objetivo. E a irmã Ellen White reforça, ao falar da nossa imagem, ao falar dessa parte exterior, que às vezes nós achamos o que tem, o que importa. Será que é só o coração? O importante é o coração. Como é que nós conseguimos a salvação? A salvação não é baseada através das obras, é através da fé em Cristo Jesus, da graça de Cristo,
mas quando nós somos transformados internamente pelo poder de Deus, a nossa aparência também vai testemunhar desse Deus maravilhoso e do Evangelho. Por isso, Ellen White diz assim: a nossa imagem é uma recomendação da nossa fé. E eu tenho certeza que alguns de vocês já tiveram a experiência de entrar numa aeronave e de fazer, quem sabe, um voo. E a primeira coisa quando você embarca ali é você perceber que você é bem recepcionado por pessoas que estão com uma vestimenta que tem um único objetivo: mostrar que aquelas pessoas têm preparo e aquelas pessoas foram qualificadas para ministrar o voo. Essa é a imagem. Quando você chega ali e se depara com uma pessoa muito bem trajada, bem vestida, a imagem do vestuário passa essa confiança para você. Imagine se você entrasse dentro de uma aeronave, onde você encontrasse o piloto, de repente, de bermuda, com a camisa regata, e aí qual é a credibilidade, qual é a confiança? De repente, você teria alguns pontos de interrogações a respeito do papel profissional daquele piloto. Mas o nosso vestuário, ele é muito importante, não para a nossa salvação, mas como uma recomendação da nossa fé. E a modéstia cristã, ela é considerada em nossa sociedade uma qualidade positiva, não é uma qualidade negativa. Quando você olha para as pessoas que estão bem vestidas, elas estão ali adequadas, com respeito, ou seja, isso passa uma credibilidade, uma segurança para nós, e é algo que nós esperamos das pessoas. Basta você olhar para alguns programas de TV que tentam vestir algumas pessoas que não sabem se vestir. E aí existe todo um programa, um atendimento, para que essas pessoas possam, de repente, serem adequadas a um novo padrão e, quem sabe, até um banho de loja para que elas estejam adequadas diante da sociedade. Por isso, queridos, não é mania de crente falar de modéstia cristã. A própria sociedade espera e cobra isso, e esse é um assunto que eu digo um assunto positivo. Existe uma jovem palestrante, e essa jovem palestrante chama Jéssica. Ela é de origem católica, e ela trabalha nos Estados Unidos como atriz, mas ela é filipina. E o interessante é que, independente da fé que nós professamos da igreja, essa jovem faz um trabalho fantástico. E ela fala sobre castidade e ela fala sobre modéstia. E ela criou uma moda de praia, vamos dizer assim, mais comportada para as mulheres cristãs. E eu tive a curiosidade de acessar o canal e digitei o nome dela e coloquei ali e apareceu vários vídeos. E aí consegui perceber um pouquinho a dimensão do trabalho dessa jovem. Uma jovem mãe, uma atriz que ao mesmo tempo faz um trabalho gigantesco a respeito da modéstia cristã. E ela chegou a declarar o seguinte, que a modéstia não é sobre esconder o seu corpo, mas sobre revelar a sua dignidade. Ou seja, parece muito com aquilo que nós encontramos na palavra de Deus. E me surpreendeu, porque eu não imaginava assim alguém que está envolvida em programas e projetos de filmes e outras coisas mais, jovem, defendendo nos Estados Unidos uma bandeira como esta. E nós devemos ter certeza de que nós temos como princípio também adotarmos a modéstia cristã. A Ellen White, ela chegou a declarar o seguinte, eu gosto muito dessa declaração. Ela diz assim, não devemos ser excêntricos ou esquisitos em nosso vestuário para diferir do mundo, temendo que nos desprezem por assim fazermos. Mas ela coloca para nós que nós devemos ser cuidadosos, nós devemos ser zelosos, mas nós devemos praticar justamente esse padrão onde nós precisamos ser diferente deste padrão que o mundo apresenta para nós. Por que nós temos que ser diferente? Porque nós representamos Cristo, nós representamos uma mensagem,
nós representamos esse Deus maravilhoso, e ela coloca que nós não devemos ser excêntricos, estranhos, mas devemos usar o bom gosto, a orientação, para que possamos testemunhar de maneira positiva desse Deus maravilhoso. Então, modéstia cristã, simplicidade, tem sim a ver com elegância, bom gosto e saber, nesse momento, se vestir de maneira adequada, mas de maneira também que revele o caráter de Cristo Jesus. É claro que quando nós falamos de modéstia cristã, o nosso foco principal não é alcançarmos aí a salvação através das roupas, mas o objetivo de falarmos sobre a modéstia cristã é orientar a respeito da maneira como nós devemos mostrar a nossa imagem, a nossa aparência, porque ela acaba comunicando de maneira não verbal a experiência do Evangelho. O vestuário revela muito daquilo que nós somos. Revela, por exemplo, status social. Eu me lembro que quando aluno do internato, quando eu estava iniciando ali o curso de teologia, eu venho de uma família muito simples, uma família bem humilde, mas eu tive a oportunidade de crescer num bairro, assim que eu vou dizer, no centro da cidade. Então, os meus amigos e colegas, eles tinham muito recurso. E eu venho de uma igreja também, uma igreja grande. E uma igreja que as pessoas, os irmãos da igreja, alguns têm empresa. E quando eu fui para o colégio interno, eu não fui assim, de última hora. Eu recebi ali o convite, né, dizendo, pode vir, você está aqui com a bolsa de, na época a gente chamava industriário. E eles pediram assim, você tem que trazer um enxoval. E uma irmã da igreja falou assim, chegou para mim e falou assim, Márcio, o que você precisa levar para o colégio? E eu coloquei a lista na mão dela. E ela preparou todo o enxoval. E ela correu na casa de pessoas, de irmãos da igreja que tinha mais ou menos filhos, né? Filhos que estavam já ou do mesmo tamanho, ou já eram mais velhos um pouquinho, e ela fez uma arrecadação maravilhosa de roupa. E quando eu cheguei no colégio, e eu comecei a usar as roupas que eu recebi, as pessoas começaram a falar assim, mas espera aí, você é aluno bolsista, industriário? Eu falei, não, eu sou bolsista industriário. E eu lembro que o diretor da escola, o diretor interno, me chamou. Falou assim, o que você está fazendo aqui? Eu falei, como assim? Você deve ser filho de pastor? Eu falei, não, meus pais não são nem adventistas. E ele falou, mas você vai todo arrumado para o trabalho, você tem roupas diferentes. Eu falei assim, graças à igreja onde eu cresci. Então, ali, eu senti o seguinte, que o vestuário, na realidade, ele tem uma referência e gera para você e cria para você um status, né? Isso a Bíblia apresenta para nós. Mas a vestimenta também, ela mostra quem nós somos por dentro. Então, nós devemos cuidar para testemunhar desse Deus maravilhoso. E por isso eu quero apresentar para vocês o que a Bíblia fala a respeito desse assunto. E a primeira coisa, quando Deus criou Adão e Eva, Ele disse assim, na realidade, quando Ele criou todas as coisas, Ele disse, tudo é muito bom. E Deus, logo após a queda de Adão e Eva, Deus, Ele fabricou ali as primeiras vestimentas para Adão e Eva. Deus deu aquelas roupas para Adão e Eva. E deu com o objetivo de cobrir. A gente pensa assim, a nudez. Mas é muito mais do que a nudez que Deus estava cobrindo. No momento em que Adão e Eva eles pecaram, Deus confeccionou roupas, Deus então cobriu aquele casal, e nós percebemos o seguinte, que existe, no momento em que eles perderam a sua vestimenta, eles estavam vestidos de inocência, eles estavam vestidos de uma suave luz, a luz de Deus envolvia aquele santo casal. E eu posso dizer para vocês que no momento em que o homem perde essa vestimenta, existe um processo
na Bíblia onde Deus promete vestir e cobrir novamente o ser humano. E esta restauração aparece lá no Apocalipse. O Apocalipse diz assim para nós que Deus vai nos vestir de linho finíssimo. E que esse linho finíssimo, fala aí, faz a comparação com atos de justiça. Deus também, ele promete, dizendo assim, que nós seremos novamente na cidade santa de Deus, tanto a cidade quanto os remidos estarão vestidos com a glória de Cristo Jesus, porque nós não estaremos necessitando do sol, pela graça de Deus, pelo poder de Deus. A Bíblia usa, por exemplo, algumas expressões que são expressões bem comuns, que diz assim, que nós precisamos despir-nos da nossa velha natureza, mas ao mesmo tempo Deus diz assim para nós, que nós precisamos ser revestidos do Senhor Jesus, ou seja, nós precisamos ser cobertos novamente, vestir o manto de Cristo Jesus. Então nós temos na Bíblia essa apresentação clara de que a vestimenta, ou seja, Deus criou uma veste para Adão e Eva, e era feito da glória de Deus, da misericórdia de Deus, revestido dessa luz suave, e que nós perdemos. E existe uma promessa dessa restauração. E quando eu leio isso na Bíblia, e isso aparece do início ao fim, Deus mostra para nós que a nossa veste é muito mais do que você tentar, quem sabe, eliminar o frio. Né? A gente, por exemplo, eu vou me vestir para poder me proteger do frio. Eu vou também vestir para proteger contra a lascívia, a nudez dos olhares. Mas a Bíblia apresenta que a vestimenta está relacionado com a expressão da graça, da grandiosidade de Deus. É como se eu dissesse e resumisse assim, ó, qual é o objetivo quando Deus vestiu o casal? É que ele estivesse glorificando, estivesse cheio da glória de Deus. Por isso, queridos, quando você vai até uma loja e você diz assim, deixa eu comprar essa roupa aqui. Na verdade, você não tem, a preocupação ali não é simplesmente se essa roupa ela vai te servir como agasalho, se essa roupa vai te fazer, de repente, cobrir a sua nudez. É muito mais do que isso. Você tem que pensar o seguinte, que a vestimenta ela tem que representar a graça e a glória de Deus na sua vida. Então a vestimenta tem a ver com santificação, tem a ver com consagração, e ela tem esse significado na Bíblia espiritual. A vestimenta é para refletir a glória de Deus. Esse é um pensamento que aparece em todas as Escrituras Sagradas. Então, quando nós olhamos, por exemplo, para a Bíblia, logo após o pecado, nós temos aí um declínio espiritual. E com esse declínio espiritual, o homem agora ele começa, homem no sentido genérico, ele começa a se vestir por lascívia, para seduzir, ele começa a se vestir questão de status, ele começa a usar adornos, né? E aí fala de joias, aí fala também das maquiagens, e tudo isso tem o objetivo, na realidade, de chamar atenção para si mesmo. O povo hebreu, ele foi desafiado a viver uma vida diferente. E eu quero ler para vocês e ler com vocês um relato, e eu quero pedir a você que abra a sua Bíblia. Gênesis, capítulo 35. Existe uma experiência que aconteceu lá em Betel. Gênesis 35. Nós temos aqui Jacó, e nós temos ali a prole de Jacó, os seus filhos, eu poderia dizer assim, de repente os seus netos, todos estavam presentes aí nessa composição. Jacó não era aquele errante que estava indo em direção a Betel.
Jacó, na realidade, já havia encontrado seu irmão, já havia fugido da casa de Labão, mas aconteceu um incidente. Os filhos de Jacó entraram dentro de um povoado e eliminaram ali aquelas pessoas para vingar ali a irmã que foi desonrada. E diante disso, a situação ficou meio caótica. E agora então, Jacó ele precisa sair daquela localização e ele é conduzido novamente por Deus para ir para a região onde estava aquele santuário chamado Betel, que em algum momento da história tinha um outro nome chamado Luz. Então agora Jacó vai para Betel. Betel é um santuário, Betel é onde ele teve um encontro com Deus, viu aquela escada, onde ele ungiu uma pedra. Jacó ele toma essa decisão, ele comunica a sua família, mas antes de partir, vejam só o que diz a palavra de Deus. Disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio. Purificai-vos e mudai as vossas vestes. Vejam o convite de Jacó: consagração, santificação. E aí, versículo 3, levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Versículo 4, então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que lhe pendiam das orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Então nós temos aqui uma demonstração de que Jacó ele estaria indo em direção a Betel, mas ele fez uma proposta para a sua família. E qual é a proposta? Proposta de que acontecesse ali uma transformação no vestuário, no abandono dos adornos, nos abandonos também dos ídolos e do abandono também dos amuletos. E eu quero ressaltar para vocês o seguinte: as joias na Bíblia, ela tem inúmeros significados, inúmeros. Em algum momento pode servir para expressar a grandeza e a presença de Deus. Quando você lê na Bíblia que existe ouro no Jardim do Éden, ouro quer dizer presença de Deus. Na Cidade Santa também existe ruas de ouro, as pedras preciosas representam a glória de Deus e a presença de Deus, de Cristo Jesus. Na roupa do sacerdote havia também pedras, não sob o sacerdote, mas no vestuário, representando a glória de Deus, representando também as 12 tribos. Agora você olha e observa o seguinte: as joias poderiam servir como moedas, como dinheiro. Poderiam servir para fazer a distinção de status social. Ah, esse é rei, esse é mais nobre ou não. Mas também poderia servir como amuletos, como serve hoje. De repente você vê uma pessoa com um cordão ou algo parecido e tem ali um objetivo de proteger a pessoa, quem sabe de um mau olhar, quem sabe da morte, de alguma tragédia. De repente a pessoa pendura ali um cordão e coloca uma cruz, de repente coloca ali algo que foi benzido, algo assim, entendeu? Nós temos hoje assim. E naquele passado também as joias serviam para isso. E nós temos também as joias que funcionam como adornos, ou seja, para trazer beleza, para trazer resultado, aí, quem sabe eu poderia dizer, da vaidade do ser humano. Mas esse fato mostra para nós, lá no começo, de que houve uma consagração e eles abriram mão de tudo aquilo que prejudicaria nessa permanência deles diante desse santuário. Mas existe um outro relato também, e eu quero convidar você para que você possa ir para Êxodo capítulo 33. Nós temos um episódio, o episódio do bezerro de ouro, e esse episódio do bezerro de ouro revela para nós o seguinte: Moisés estava no Monte Sinai, o povo havia confeccionado o bezerro de ouro, Moisés quebra os 10 mandamentos, Moisés então sobe de novo o Monte Sinai, o Monte Horebe,
E quando ele está recebendo ali as orientações de Deus, Deus diz assim para ele: Moisés, pega o povo, eu vou cumprir a minha promessa, eu vou dar a terra, eu vou abençoar vocês, os inimigos não serão vencidos, eu vou colocar um anjo na frente, mas Deus diz assim: eu não vou no meio de vocês. Quando o povo escuta isso, o povo então fica triste, porque você já imaginou você receber somente os milagres, somente a terra, somente a segurança? Deus estava dizendo: eu não vou no meio de vocês, por causa do pecado de vocês. E diante dessa declaração forte de Deus, houve também uma reação do povo. Capítulo 33, o versículo 4 diz assim, ouvindo o povo essas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu os seus atavios. Ou seja, eles eliminaram, assim como aconteceu lá na Jacó em Betel, eles eliminaram os adornos e reconsagraram ou santificaram a vida a Deus. Então, nós temos uma declaração. A arqueologia, ela fez assim várias escavações, aonde eu poderia dizer assim, no caminho, no trajeto ali, aonde o povo de Israel, o povo hebreu, o povo de Israel, eles estiveram caminhando no deserto. E existe uma evidência na arqueologia. Foram encontrados algumas joias, pouquíssimas, naquilo que eles escavaram. Isso serve como prova de que logo após o Sinai e esse episódio, o povo de Deus abandonou a prática do uso de joias como adornos. E as joias que foram encontradas pelos arqueólogos, na realidade foram joias de péssima qualidade. Mas quando a arqueologia, ele escavou, por exemplo, povos em volta do povo de Israel, eles encontraram uma quantidade muito grande de joias. Isso acaba sendo, dentro da arqueologia, uma evidência de que o povo de Deus, após esse episódio, ele consagra e ele abandona a utilização de joias como uma prática de adorno dentre o povo de Deus. Mas, ao mesmo tempo que o Antigo Testamento reprova o uso de joias, nós temos também, no Velho Testamento, Deus reprovando a questão do exagero da maquiagem. E o objetivo, na realidade, quando aparece no Antigo Testamento, todas as vezes que as mulheres elas usam uma maquiagem com o objetivo de sedução, é reprovado na Bíblia. E quando a maquiagem ela é utilizada para correção, ou seja, de repente você utiliza a maquiagem para manter o aspecto natural do rosto, não existe uma reprovação, mas existe uma reprovação quando a maquiagem é utilizada com o propósito de produzir algo artificial. E isso acontece na história de uma mulher que aparece tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, que é Jezabel. E essa Jezabel, o marido morre, ela era uma sacerdotisa pagã, e diante ali, quem sabe, na tentativa de salvar a sua vida, porque o rei Jeú estava indo em direção à vila onde ela estava, ela subiu a um pavimento superior, ela se reproduziu de maquiagem, e aí essa reprodução dessa maquiagem, ou essa produção, tinha o objetivo de seduzir, né, de chamar atenção, mas Jeú não deu bola, simplesmente aconteceu uma morte trágica de Jezabel. E Jezabel, ela representa, no Antigo Testamento, um estilo de prostituição, porque o objetivo de Jezabel era enganar o povo de Deus para que adorassem a Baal. E essa mesma aplicação de prostituição aparece relacionado à maquiagem, também aparece no Novo Testamento. Nós temos no registro da história que as primeiras mulheres que usaram maquiagem para seduzir, né, para se tornar mais sensuais, foram as egípcias. E isso aparece no relato histórico, quando aquela mulher tentou seduzir José. Então nós temos aí
uma possível origem, os primeiros povos a usarem a maquiagem. E o povo do Egito é um povo que, tradicionalmente, biblicamente, representa o inimigo de Deus. Nós temos também, no Antigo Testamento, eu poderia mencionar, todas as vezes que aparece o Deus de Israel, a imagem do Deus de Israel, a grafia de Deus de Israel desenhada em algum lugar, algum desenho, nunca o Deus de Israel é desenhado com adornos. O Deus de Israel sempre é desenhado e tratado na literatura como um Deus que mostra pureza, santificação, mas os outros deuses não, eles são cheios de adornos. Isso também serve para nós como uma evidência. Mas eu quero falar um pouquinho a respeito do Novo Testamento, né? Porque, pastor, geralmente você está falando aí do Antigo Testamento e o Novo Testamento. Será que também fala do vestuário, fala de joias? Queridos, era um problema muito sério, porque a gente olha hoje para as mulheres, né? Porque geralmente quando se fala de maquiagem, tem mais a ver com o mundo feminino. Agora, quando se fala de vestuário, eu acho que também atinge os homens, porque existe muita coisa também que seria indecente também para os homens. Mas vamos focalizar um pouquinho aqui nos dois textos bíblicos, e eles falam um pouquinho do papel da mulher. Hoje nós temos as mulheres em nossa sociedade que trabalham, que são professoras, que têm ali as suas atribuições, são empresárias, trabalham o dia inteiro. Mas o que fazia uma mulher romana? Nada. Absolutamente nada. E com o crescimento financeiro de Roma, por causa das guerras, os despojos de guerra, mulheres estavam crescendo ou melhorando a sua classe social. E diante desse crescimento na classe social, o que essas mulheres, como é que elas usavam o seu tempo? Os adornos, cabelos. Então havia um tipo de cabelo que elas produziam que era untado com ouro. E gastavam horas e horas produzindo. Então as mulheres, poderia dizer assim, do primeiro século, o contexto ali da história cristã, quando o povo de Deus foi chamado para viver o cristianismo, eles enfrentaram muita dificuldade, porque as mulheres eram extremamente vaidosas. E existe todo um leque de produtos que elas usavam para poder se produzir. Mas a Bíblia apresenta para nós dois textos, e esses textos estão projetados aí, e diz assim, ó, o primeiro deles está em 1 Timóteo 2, 9 a 10, que diz assim: quero do mesmo modo que as mulheres se ataviem com traje decoroso, com modéstia e sobriedade, não com tranças ou com ouro, ou pérolas ou vestidos custosos, mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. O que o texto está dizendo para nós? O texto está dizendo para nós de uma palavra chamada equilíbrio, modéstia, bom senso. O texto, ele descreve claramente isso para nós, porque o contexto era das mulheres romanas que tinham muito tempo para poder se produzir. E eram gastos somas, tempo em cima disso. E Deus aqui olha para as mulheres cristãs e diz: o que importa para vocês não é que vocês devem desprezar a aparência, mas vocês devem valorizar as práticas das boas obras, a vida de piedade. Nós temos o outro texto que Pedro escreveu, ele diz assim: o vosso adorno não seja o enfeite exterior, como as tranças dos cabelos, o uso de joias de ouro ou vestidos, mas seja o do íntimo do coração, no incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Essa é a verdade que nós precisamos destacar. Se eu tivesse que, de repente, fazer uma análise aí das palavras em grego, eu vou dizer para vocês o seguinte: a palavra modéstia e a palavra decência, elas poderiam ser traduzidas para nós como respeito, discrição, moderação e autocontrole. Então essas quatro palavras que eu mencionei para vocês, elas representam, e elas é uma síntese dos dois textos, tanto de Paulo como de que Pedro escreveu. Moderação, autocontrole. E eu já tive a experiência como pastor de encontrar
de dar estudos para uma família, onde a garotinha, ela se interessou pela fé adventista e ela apresentou o evangelho para os pais. Ela era aluna da escola adventista. E eu fui até a casa para estudar com essa família. Então, quem recebeu os estudos bíblicos? A Raíssa e os pais da Raíssa. E quando eu cheguei na casa da Raíssa, o pai era fumante. E nós fizemos uma semana só para o curso Como Deixar de Fumar, para ele parar de fumar. E no segundo dia ele parou de fumar. E ele era fumante, assim, desde a infância, eu poderia dizer. E ele falou, pastor, a luta está tremenda, mas eu parei. Ele tomou a decisão e parou de fumar. E aí, logo depois que ele concluiu ali, venceu o vício, eu continuei o estudo, e aí chegou o momento em que nós apresentamos ali o batismo. E aí eu olhei para a mãe da Raíssa e disse assim, e a senhora está pronta para também tomar a decisão pelo batismo? E ela falou, sim. E aí nós estudamos sobre modéstia cristã. E aí eu falei com ela assim, apresentei tudo aquilo que eu estou apresentando para vocês, num estudo bíblico, com textos aqui e ali, sobre o uso de joias, pintura e outras coisas mais. Na semana seguinte eu voltei, e aí eu esperava o quê? Que ela já tivesse retirado as joias. E ela não retirou. E o tempo passou. E depois de um tempo eu já estava assim aflito, e aí a professora que estava do meu lado, bondosamente, conversou com ela. Irmã, está tudo pronto para o seu batismo, mas a senhora precisa tirar as joias. E sabe qual foi a resposta dela? Eu estou sofrendo, porque eu não consigo sair na rua sem as joias. A primeira coisa que eu acordo e eu faço é colocar joias. E aí ela falou assim, eu vou revelar uma coisa para vocês. Eu me sinto completamente sem roupa, sem as minhas joias. Mas nós postergamos um pouquinho o batismo dela. E ela disse assim para mim, eu vou tirar, mas me dê um tempo. Sabe, existem algumas pessoas que têm um amor muito grande realmente e uma dificuldade. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Por que nós, adventistas, às vezes não podemos usar joia e não devemos? Se outras igrejas, se a Bíblia de repente aqui fala de moderação, fala de equilíbrio, ela não fala aqui que é pecado você usar um anel ou não, um brinco ou não, não está dizendo isso. Está falando aqui de moderação, está falando aqui de autocontrole. Eu vou dizer uma coisa para vocês. O pastor Reinaldo Siqueira, ele disse assim, numa sala de aula, nós, adventistas, não usamos joias, porque nós somos o povo remanescente de Deus. Eu vou mostrar para vocês essa imagem aqui. Eu não sei quantos de vocês já viram essa imagem. De qualquer lugar que você olhar para Jesus, Ele está olhando para você. De qualquer lugar. É um quadro lindíssimo. E existe na parede de uma das nossas associações aqui no Rio Grande do Sul. Você olha para essa imagem e você se coloca do lado, Jesus está olhando para você. Você está de frente, Jesus está olhando para você. Você vai para o lado, Jesus está olhando para você. E essa imagem é uma imagem lindíssima, porque lá atrás você vê todo o movimento adventista. Você vê ali professores, você vê ali a questão da comunicação, das mídias sociais, os programas de TV, Novo Tempo. Você vê a obra de saúde e você vê um povo caminhando por um caminho bem estreito diante de um precipício. E sabe, se você já leu essa visão que Ellen White tem, para a gente caminhar nesse caminho, não dá para caminhar com bicicleta, de carro, com carroça, não dá para caminhar carregando bagagem, você tem que aliviar e tirando tudo aquilo que impede você nessa caminhada. Nós somos o povo remanescente. Nós temos uma verdade para ser pregada. Nós temos uma orientação para apresentar ao mundo. Queridos, eu trabalhei na escola adventista quando eu comecei o meu ministério. E
E quando eu estava começando ali o meu ministério, eu tive a oportunidade de trabalhar um pouquinho na administração da escola. E há uma coisa que me incomodava muito, é que as alunas, eu como professor de religião, eu tinha que pedir às alunas para tirar os brincos, pedir para tirar a pulseira, anel. Era o professor de religião. E eu falei para o diretor, mas espera aí, por que a gente, como escola adventista, tem que exigir do não adventista que ele faça isso? A gente está muito atrasado, nós vamos perder aluno por causa disso. O tempo passou. E a escola adventista continua com seu código ético, dizendo que os alunos não podem usar isso, não podem usar aquilo. Nós exigimos daquele que não professa a nossa fé esse comportamento, porque estão dentro de uma instituição adventista, porque representa a nossa mensagem, que é uma escola diferente. E eu vou dizer uma coisa para vocês, de lá para cá, eu percebi que a escola adventista não é por causa do brinco de joias ou algo parecido que ela perdeu a sua força. Pelo contrário, porque ela tem princípios, ela continua em nossa sociedade. Uma sociedade relativa, uma sociedade que abre mão dos princípios. A escola adventista continua servindo para muitas famílias que não fazem parte do nosso rebanho como uma referência. Está aí um grande exemplo para nós. Por isso, queridos, eu gostaria de dizer para você, nós representamos esse povo remanescente. E é por isso que Deus nos convida a vivermos a modéstia cristã. Que Deus nos abençoe. Amém.